Você já imaginou ouvir da pessoa que jurou te amar que o seu corpo não é suficiente? Já pensou em ser comparada, medida e descartada como se carinho tivesse etiqueta de tamanho? Esta é a história de uma jovem que, antes de ser noiva, esposa ou ex, era só uma mulher comum. Coração gigante, sonhos simples e um sorriso que tentava esconder a dor. Ela sempre foi gorda, palavra que muita gente usa como ofensa, mas aqui a gente vai tratar como o que é, uma característica do corpo, não da alma. O que ela não sabia era que essa característica seria usada como arma contra ela pelo homem que mais deveria protegê-la. No começo, ele parecia o homem certo. Sabia o café que ela gostava, ria das mesmas piadas, prometeu mundos e fundos. Com o tempo, as pequenas farpas começaram a aparecer como rachaduras na parede. Vamos fechar a boca no jantar. Esse vestido te amplia. Por que você não tenta ser mais leve? Doía porque vinha manso, embrulhado em preocupação. Ela, para evitar briga, silenciava. Engolia comentários que pesavam mais do que qualquer balança. O casamento chegou como quem chega num sonho. Vestido simples, flores do campo, promessas ao vento. A festa terminou, a vida começou, e foi ali que a máscara caiu de vez. Ele passou a escolher as roupas dela, a opinar nos pratos, a comentar diante dos amigos. Ela é ótima, só precisa se cuidar. O riso de canto, as mensagens no celular com mulheres que ele chamava de incentivo. A comparação constante com corpos que não eram o dela. Humilhação não tem volume, mas ocupa todos os cômodos da casa. Um dia, a crueldade ganhou nome. Ele apresentou uma amiga no aniversário de um colega. Magra, alta, sempre fit, sorriso de propaganda. Enquanto a música tocava, a jovem ouviu a risadinha que não era para ela, viu o olhar que não a escolhia. E mesmo assim, ficou. Ficou porque muita gente fica, por medo, por costume, por acreditar que pode melhorar. Mas a melhora nunca veio. Veio o desprezo, veio o silêncio, veio a troca. Eu preciso de alguém que me acompanhe, disse ele como se amor fosse corrida de rua. Você não se esforça? Aquilo rasgou. Não foi só o casamento, foram anos de autodefesa desmontados em uma frase. Ela se viu sozinha, com as lembranças de um lar que nunca foi abrigo e um corpo que carregava mais do que quilos. Carregava histórias, derrotas, vitórias esquecidas. Chorou. E chorou como quem lava o chão depois da tempestade. Do lado de fora, vizinhos davam conselhos, do lado de dentro, a única pergunta que ecoava era: por que eu não sou suficiente? Agora, você respira. Porque é aqui que a nossa história começa de verdade. Não com milagres instantâneos, nem com ódio como combustível, mas com a decisão mais silenciosa e poderosa, a de se escolher. A jovem não jurou vingança. Ela prometeu cuidado. Primeiro, o básico. Dormir, beber água, conversar com quem não a reduzia ao número da calça. Depois, o enfrentamento mais difícil. Entrou numa academia pequena do bairro, numa hora em que quase não tinha ninguém. O coração disparou, não pelo exercício, mas pelo medo do olhar alheio. Ainda assim, ficou. As primeiras semanas foram um acordo com a constância, caminhadas curtas, peso leve, alongamento. Dor muscular, sim, dor de alma também. A cada passo, ela desmontava uma frase cruel que ouviu. A cada gota de suor, desmontava uma culpa que não era sua. Na cozinha, aprendeu a compor pratos que a nutriam e a respeitar a fome e a saciedade sem promessas impossíveis. Descobriu que tratamento estético não era trapaça, era autocuidado quando usado com critério. Marcas de pele contavam história? Contavam. E histórias são sempre mais bonitas que padrões. O espelho não mudou de um dia para o outro. Quem mudou foi o jeito de se olhar. A postura ficou mais ereta, o olho mais vivo, a vaidade mais gentil. Ainda doía lembrar das risadas do ex? Doía,
Mas a dor que antes paralisava começou a virar impulso. Ela retomou projetos antigos, fez um curso que sempre quis, atualizou o currículo. Em uma entrevista ouviu: "Gosto da sua visão realista." Realista. Era isso. O real é que ela sempre valeu muito, só tinha esquecido. Se você chegou até aqui, eu preciso te pedir algo do coração. Já deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história e comenta aqui embaixo força se você acredita que ninguém merece ser definido pelo corpo. Isso ajuda o canal a crescer e mostra para mais pessoas que ainda existe espaço para histórias que emocionam e transformam. E não sai daí, porque enquanto o ex exibia a nova vida perfeita nas redes, a jovem construía um cotidiano sólido, longe dos holofotes. Antes de tudo desmoronar, havia uma menina que sonhava em ser amada. Cresceu numa casa simples, de bairro humilde, onde cada detalhe era motivo de comparação. Desde cedo escutava frases que pareciam inocentes, mas que feriam mais do que qualquer pancada. "Ela é linda, só podia ser mais magra", diziam parentes nas festas de família. "Olha como sua prima está fininha, você devia aprender com ela", reforçava a tia que, sem perceber, alimentava o monstro da insegurança. A jovem, de cabelos claros, olhos luminosos e sorriso que iluminava qualquer sala, aprendeu a se esconder atrás de roupas largas e de risadas forçadas. Na escola, o recreio era um campo de batalha. Os apelidos ecoavam como flechas: gordinha, rolha de poço, fofinha. E cada um, embora mascarado de brincadeira, ia cravando uma marca silenciosa no coração. Ela não reclamava, não chorava em público, mas carregava no travesseiro as lágrimas que ninguém enxergava. Mesmo assim, tinha um espírito vibrante. Gostava de desenhar cadernos cheios de flores coloridas. Passava horas ouvindo músicas românticas e acreditava, de verdade, que o amor era capaz de mudar tudo. Enquanto os outros viam só o corpo, ela sonhava com alguém que olhasse a alma. Mas o mundo é cruel quando resolve colocar etiquetas, e a dela parecia ser sempre a mesma, não padrão. No ensino médio, conheceu o primeiro namorado. Ele a fazia sentir especial, mas os comentários da turma eram impiedosos. "O que você viu nela? Podia estar com alguém mais bonita." O namoro durou pouco, não pela falta de carinho, mas porque ele cedeu à pressão dos outros. Foi ali que ela aprendeu, da forma mais amarga, que a sociedade muitas vezes enxerga o valor de uma mulher pela medida da cintura e não pela largura do coração. Anos depois, na faculdade, já mais madura, continuava carregando inseguranças. Nos corredores, evitava usar roupas justas, escondia os braços e inventava desculpas para não ir à piscina nas confraternizações. Havia sim colegas gentis, mas sempre havia também aquele grupo que ria baixo quando ela passava, e o riso ecoava mais alto que qualquer palavra de apoio. O silêncio da jovem era sua forma de defesa, mas por dentro a batalha era constante. Foi nesse cenário que ele apareceu, o homem que parecia diferente. Não se importava com roupas largas, não comentava o corpo dela, ria das piadas e até dizia que adorava o jeito dela ser real. A jovem acreditou. Afinal, quem não se agarraria à primeira mão estendida depois de tanto tempo se sentindo invisível? A esperança de que finalmente alguém enxergava além da aparência foi maior do que todas as memórias de dor. As primeiras conversas foram leves, mensagens trocadas madrugada adentro, caminhadas simples no parque, pequenos gestos que faziam o coração dela disparar. Ele dizia: "Você é especial, não se compare com ninguém." E ela acreditava, porque queria acreditar. O vazio deixado pelos anos de rejeição parecia finalmente estar sendo preenchido. Mas o que parecia amor logo mostrou suas rachaduras.
Pequenos comentários começaram a surgir de forma sutil. Você fica tão bonita quando prende o cabelo, parece até mais magra. Esse vestido te engorda um pouco, mas eu gosto assim mesmo. No começo, soava como preocupação, até carinho. Só que com o tempo, essas frases viraram rotina, e rotina vira prisão. Ainda assim, quando ele a pediu em casamento, o coração dela se encheu de esperança. Naquele instante, todo o passado de humilhações, risos e comparações parecia ter sido apagado. Ela disse sim, acreditando que, dali em diante, a vida seria diferente. Afinal, quem não deseja escrever um novo capítulo, onde finalmente é protagonista de uma história de amor? E foi exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que a vida decidiu testar sua força. O que parecia promessa de futuro começou a se revelar como continuação de um ciclo cruel. Mas antes da queda, havia ainda o brilho da esperança, aquela centelha que a fazia acreditar que, talvez, tivesse encontrado o amor verdadeiro. Agora, eu quero te convidar a refletir comigo. Quantas vezes na vida você já se sentiu diminuído por algo que não define o seu valor? Quantas vezes acreditou em promessas só porque precisava de alguém que dissesse: você é suficiente? Se essa história já está mexendo com você, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e escrever nos comentários "Eu sou suficiente", porque isso ajuda o canal a crescer e, mais importante, ajuda a espalhar essa mensagem para muita gente que precisa ouvir. E não se engane, o casamento que começou como conto de fadas, logo se transformaria em palco de dor e humilhação. O casamento foi simples, mas para ela parecia um sonho. Vestido branco de renda barata, flores improvisadas nas mãos e um sorriso que tentava disfarçar a ansiedade. Os convidados cochichavam baixinho, alguns olhares maldosos cruzavam o salão, mas ela não via nada disso. Naquele momento, a jovem acreditava que estava prestes a iniciar o capítulo mais bonito da sua vida. Afinal, ali estava o homem que havia prometido amor, cuidado e proteção. Os primeiros dias de casada foram uma mistura de esperança e insegurança. Ela arrumava a casa com todo o carinho, cozinhava como sabia e tentava agradar em cada detalhe. Mas logo vieram os primeiros sinais do que seria um caminho doloroso. Palavras que, a princípio, soavam como conselhos, começaram a se transformar em críticas duras. Você não sabe se arrumar direito, parece sempre descuidada. Esse prato ficou pesado, não dá para você aprender a cozinhar como fulana? Cada frase era uma punhalada, mas ela engolia o choro e respondia apenas com silêncio. Ele, que um dia dissera que a amava como ela era, começou a impor comparações cruéis. Apontava para outras mulheres na rua e dizia: olha só como ela se cuida, devia se inspirar. Às vezes fazia isso rindo, como se fosse apenas uma brincadeira. Mas quem já sofreu com inseguranças sabe. Não existe brincadeira quando se trata de uma ferida aberta. Cada palavra ecoava como um lembrete de que para ele ela nunca seria suficiente. As situações se agravaram nos encontros com a família dele. Durante um almoço de domingo, um dos parentes soltou um comentário em tom debochado: você não tem medo dela engordar ainda mais? Ele não apenas riu, como completou: se depender dela, daqui a pouco não vai caber nem na porta. Os risos ecoaram pela sala, e a jovem, com o coração em pedaços, abaixou os olhos para o prato. Não conseguiu comer mais nada naquele dia. Era como se o casamento tivesse se transformado em uma vitrine de exposição das falhas dela. Na frente dos outros, ele fazia questão de reforçar que ela precisava mudar, que deveria se esforçar mais, que tinha que melhorar para ser digna de estar ao lado dele. Dentro de casa, os ataques eram ainda piores. Comentários sobre suas roupas, sobre o corpo, sobre o jeito de falar, sobre tudo que a tornava única.
Nada parecia bom o bastante. Mas, mesmo machucada, ela acreditava que era sua obrigação tentar. Passava horas se arrumando para tentar surpreendê-lo, se esforçava para cozinhar pratos diferentes, estudava jeitos de agradar. Em troca, recebia olhares frios e palavras ríspidas. Até os momentos de silêncio eram carregados de desprezo, como se a presença dela fosse um peso. A gota d'água começou a cair quando outra mulher entrou na história. Mais magra, mais dentro do padrão que ele sempre elogiava. De repente, as comparações se intensificaram. Ele elogiava em voz alta o corpo dela, a forma como se vestia, a confiança que exalava. E a jovem, mesmo sentindo o coração sangrar, fingia não notar, porque tinha medo de perder o pouco de afeto que acreditava existir. A cada dia, a sensação de estar encolhendo crescia. Olhava-se no espelho e já não reconhecia a própria imagem. Não era só sobre o corpo, mas sobre a alma que parecia cada vez mais apagada. As palavras de amor que ele dissera no início haviam desaparecido, substituídas por cobranças, humilhações e desprezo. Mas aqui eu quero te perguntar: quantas vezes você já se viu tentando ser o que não é, apenas para agradar alguém que nunca vai estar satisfeito? Quantas vezes se moldou às expectativas de outra pessoa, acreditando que assim conquistaria amor? Essa história não é apenas sobre uma jovem, é sobre todas as pessoas que já foram diminuídas por alguém que deveria ser fonte de apoio. Aos poucos, a jovem começou a perceber que aquele casamento não era o conto de fadas que imaginara. Era uma prisão disfarçada de lar. E enquanto ela se calava, ele se sentia cada vez mais à vontade para humilhá-la. Até que um dia, o golpe mais cruel aconteceu. Ele a trocou por outra mulher mais magra, mais aceitável aos olhos da sociedade. A dor foi devastadora. Naquele momento parecia que o mundo tinha acabado, mas o que ninguém imaginava era que essa dor seria o ponto de partida para uma transformação incrível. Porque quando alguém chega ao fundo do poço, só resta uma direção para seguir, para cima. E é exatamente isso que você vai ver nos próximos capítulos dessa história. Mas antes, aproveita para fortalecer essa mensagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: "Eu mereço respeito". Essa frase vai ecoar não só aqui, mas dentro de você, como um lembrete poderoso de que ninguém tem o direito de apagar sua luz. O casamento que começou com promessas agora estava marcado pela traição e pela rejeição. Mas essa não seria a última palavra sobre a vida dela. A vida dela parecia já não ter cor. Cada manhã era iniciada com um peso no peito, como se estivesse prestes a enfrentar uma guerra invisível. A guerra contra os olhares, contra as palavras e principalmente contra o silêncio do marido, que já não fazia questão de esconder o desprezo. O que antes eram apenas críticas veladas, agora se transformaram em atitudes abertas, sem nenhum pudor. Ele já não tinha cuidado, não se importava se machucava e parecia até ter prazer em mostrar para os outros que não via valor nela. Os sinais da traição surgiram como facadas disfarçadas em pequenos gestos. O celular que nunca largava das mãos, as saídas repentinas alegando trabalho, as mensagens digitadas escondido, sempre virando a tela para que ela não pudesse ver. Quando ela perguntava algo, a resposta vinha carregada de irritação. "Você está ficando paranoica, quer controlar a minha vida agora?" A jovem se encolhia, mordia os lábios e silenciava, tentando acreditar que era apenas imaginação. Mas no fundo, o coração já sabia. As comparações com outra mulher se tornaram insuportáveis. Agora não eram apenas comentários jogados no ar, mas frases ditas com intenção. "Fulana sabe se cuidar, você deveria aprender com ela. Olha como ela se veste bem, como chama a atenção."
A cada palavra, era como se ele cravasse mais fundo o lembrete de que para ele ela nunca seria suficiente. E o que mais doía era saber que essa mulher não era apenas uma sombra distante. Ela estava ali, presente, ocupando espaços que antes deveriam ser dela. Até que o golpe final veio sem aviso. Numa tarde comum, em que ela havia preparado o almoço com dedicação, ele chegou em casa com um olhar carregado de frieza e palavras que mudariam tudo. Não dá mais. Eu não quero mais viver com você. Encontrei alguém que me completa. A jovem sentiu as pernas fraquejarem, as mãos tremerem. As lágrimas não caíram de imediato, porque a dor foi tão forte que o corpo parecia ter congelado. Ela tentou argumentar, buscou lembrar das promessas feitas, do amor que acreditava existir, das memórias que guardava como tesouro. Mas ele foi impiedoso. Você nunca foi o que eu queria de verdade. Eu aguentei até aqui, mas agora não vou mais me enganar. Foram as palavras mais cruéis que ela já ouvira, e cada sílaba pesava como uma sentença. O abandono aconteceu de forma fria, quase mecânica. Ele arrumou as malas em poucas horas e saiu, sem olhar para trás. O som da porta batendo ecoou na casa silenciosa como um veredito final. A jovem ficou ali, sozinha, rodeada pelo vazio que antes chamava de lar. A cadeira vazia na mesa, a cama que parecia grande demais, o silêncio que antes era preenchido pelo barulho das críticas, tudo se transformou em lembrança dolorosa. E para completar a humilhação, não demorou para que todos soubessem que ele estava com outra mulher. Mais magra, mais dentro dos padrões que ele tanto exaltava. Andavam juntos pela cidade, exibindo-se como se fosse um troféu. E as pessoas comentavam, algumas com pena, outras com malícia. Ele trocou mesmo, não aguentou ficar com ela. As palavras circulavam como veneno, reforçando a rejeição que ela já sentia no próprio peito. Imagine por um momento o tamanho dessa dor, ser deixada de lado por alguém que prometeu amor, ser substituída publicamente, ser apontada e julgada. Quantas vezes você já se sentiu colocado de lado, como se não tivesse valor? Quantas vezes acreditou que o problema era você, quando na verdade o problema sempre esteve no olhar distorcido do outro? As noites se tornaram insuportáveis. Deitada na cama, ela abraçava o travesseiro como se fosse a única forma de encontrar consolo. O choro preso na garganta explodia em soluços abafados, enquanto a mente repetia incansavelmente as palavras que ele havia dito. Você nunca foi o que eu queria. Esse eco cruel parecia não ter fim. Mas foi nesse fundo do poço que algo começou a se mexer dentro dela. No início, era apenas uma faísca, quase imperceptível. Uma mistura de raiva, indignação e a vontade de provar para si mesma que aquela não seria a última versão da sua história. Ela percebeu que estava sozinha, sim, mas que também tinha uma oportunidade, a chance de se reconstruir. A rejeição que parecia uma sentença, na verdade, poderia ser o ponto de partida para uma transformação. O abandono não foi apenas o fim de um casamento, foi o nascimento de uma nova força. Ainda que frágil, ainda que tímida, havia dentro dela uma voz que começava a dizer: você vai se levantar. E é exatamente aí que a história dá a primeira grande virada. Porque quando a vida nos derruba, temos duas escolhas: permanecer no chão ou encontrar forças para nos reerguer. E a jovem, mesmo sem saber como, escolheria a segunda opção. Mas antes de continuar, eu quero convidar você a reforçar essa mensagem junto comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e escreva nos comentários: ninguém pode me substituir. Essa frase é um grito de resistência, um lembrete poderoso de que o seu valor não depende de quem te abandona, mas de quem você decide se tornar.
O abandono foi cruel. A traição foi devastadora. Mas era apenas o começo da verdadeira transformação que estava por vir. As horas se arrastavam como dias, e os dias pareciam nunca terminar. O silêncio da casa agora pesava como um castigo, lembrando a cada instante a ausência dele e o vazio deixado no coração dela. No início, a jovem mal conseguia sair da cama. O travesseiro encharcado de lágrimas se tornou testemunha das noites intermináveis, em que soluços abafados ecoavam entre as paredes de madeira. Cada canto da casa guardava uma lembrança dolorosa. A cadeira dele vazia na mesa, o perfume que ainda impregnava em algumas roupas esquecidas, o espaço no armário que parecia zombar dela, mostrando que agora não havia ninguém para dividir a vida. As lembranças boas, poucas que restaram, se misturavam às cruéis palavras que ele deixou. E essas eram as que mais doíam. Você nunca foi o que eu queria. A sentença ecoava em sua mente sem descanso, como se estivesse gravada em um disco riscado. Ela começou a acreditar que realmente não tinha valor, que não era bonita o suficiente, que nunca seria desejada. Cada vez que se olhava no espelho, não via apenas sua imagem, mas as feridas abertas pelas humilhações. O reflexo se tornara seu inimigo. O fundo do poço não foi apenas emocional, foi também físico. Ela parou de se alimentar direito, perdeu peso não por cuidado, mas por descuido. As olheiras profundas, os cabelos caídos e a pele sem brilho eram reflexo de uma alma esgotada. Amigos e vizinhos até tentaram oferecer apoio, mas ela se fechava, preferindo o isolamento. O medo do julgamento e a vergonha de ter sido trocada por outra mais magra e adequada a fizeram acreditar que a solidão era seu único refúgio. Houve dias em que ela sentiu vontade de desistir de tudo. O mundo parecia cruel demais, injusto demais. Sentia-se invisível, descartável, como se sua história tivesse acabado ali. Mas foi justamente nesse vazio que algo começou a nascer. Uma pequena centelha, quase apagada, mas insistente. Era como se uma voz interior sussurrasse: "Isso não pode ser o fim. Você não merece viver assim." O estalo aconteceu em uma manhã fria. Ela se levantou da cama e, pela primeira vez em semanas, se olhou no espelho com outro olhar. Não viu apenas uma mulher destruída, mas alguém que ainda respirava, alguém que ainda tinha força para lutar. O choro veio, mas foi diferente. Não era apenas dor, era também indignação. Indignação por ter acreditado nas mentiras dele, por ter aceitado menos do que merecia, por ter se apagado para caber no mundo de alguém que nunca a respeitou. Naquele instante, ela tomou uma decisão. Não seria da noite para o dia, não seria fácil, mas ela se levantaria. Começaria a reconstruir não apenas o corpo, mas a alma. O primeiro passo seria para si mesma, não para provar nada ao mundo, não para agradar a um homem, mas para resgatar quem ela realmente era. Ela começou devagar. Pequenos hábitos, pequenas escolhas, uma caminhada curta ao redor da casa, alguns minutos de exercícios leves que viu em vídeos gratuitos. O corpo doía, mas era um tipo de dor diferente, uma dor que trazia vida, não destruição. Mudou a forma de se alimentar, não por obsessão, mas por respeito ao próprio corpo. Descobriu novos sabores, se permitiu experimentar receitas mais saudáveis e a cada refeição era como se dissesse a si mesma: "Eu mereço cuidar de mim." O fundo do poço, que antes parecia um lugar sem saída, se tornou um ponto de partida. Cada passo, por menor que fosse, representava uma vitória. E com cada vitória, nascia um novo brilho em seus olhos. A tristeza ainda estava lá, mas começava a ser substituída por algo mais poderoso: esperança. Essa decisão não passou despercebida. Pessoas que antes a olhavam com pena começaram a notar a diferença. O semblante já não era mais de derrota,
mas de alguém que estava lutando para se reencontrar. Isso mexia com todos ao redor, porque a força de quem se levanta sempre inspira. E aqui eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa história. Talvez você também já tenha sentido que sua vida perdeu o sentido, que foi rejeitado ou humilhado, que chegou ao fundo do poço. Mas lembre-se, é justamente nesse lugar escuro que a chama da mudança pode começar a brilhar. Não se trata de provar nada para os outros, mas de resgatar quem você é. Antes de continuar, quero pedir algo especial. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e escreva nos comentários "Eu vou me levantar". Essa frase não é apenas um comentário, é um compromisso com você mesmo. Escrevê-la é declarar que você também pode renascer, não importa quantas vezes a vida tenha tentado te derrubar. O fundo do poço parecia o fim, mas foi o início de uma transformação. E a jovem, que antes chorava sozinha no escuro, agora começava a dar os primeiros passos rumo a uma versão de si mesma que nem ela imaginava existir. Os primeiros passos foram os mais difíceis. O corpo dela, desacostumado ao esforço físico, parecia gritar a cada caminhada, a cada movimento. Mas ao invés de desistir, ela encarava aquela dor como um lembrete de que estava viva, de que havia algo em si que ainda podia florescer. Não era apenas sobre perder peso ou mudar a aparência. Era sobre recuperar o poder que ela havia entregado ao desprezo de alguém que nunca a valorizou. Cada gota de suor que escorria pelo rosto trazia consigo a sensação de libertação, como se expulsasse, pouco a pouco, as palavras cruéis que tanto a machucaram. Ela começou ajustando sua alimentação. Antes, comia para anestesiar a dor, sem perceber que se afundava ainda mais em um ciclo de tristeza. Agora, aprendeu a se alimentar com consciência. Não era uma dieta radical, era uma escolha de vida. Frutas frescas substituíram doces pesados. Pratos coloridos ocuparam o lugar da comida sem vida. E a cada refeição, ela repetia para si mesma: "Eu mereço cuidar de mim". Aos poucos, a balança começou a mostrar diferença, mas o mais importante era o que acontecia dentro dela. Sentia o corpo mais leve, a mente mais clara, a alma mais firme. Logo vieram os exercícios. No início, uma simples caminhada ao redor da praça do bairro. Depois, com coragem, entrou em uma academia. O primeiro dia foi um choque. Olhares atravessados, risadinhas abafadas, gente julgando sem conhecer sua história. Mas, ao invés de recuar, ela decidiu usar aquilo como combustível. Riam agora, pensava, porque em breve vou mostrar a força que ninguém acreditava que eu tinha. Cada peso levantado, cada minuto na esteira, cada série concluída era como uma batalha vencida. O espelho já não era um inimigo, mas um aliado que mostrava, dia após dia, pequenas mudanças que significavam muito. O corpo dela começou a se transformar. As roupas largas já não escondiam mais as curvas que surgiam. O olhar, antes apagado, agora brilhava com uma confiança que há muito estava escondida. O cabelo ganhou vida, a pele começou a resplandecer. Mas o maior brilho estava nos olhos. Ela não era mais aquela mulher que aceitava ser tratada como invisível. Era alguém que renascia diante do próprio reflexo, que caminhava ereta, que ocupava os espaços sem pedir desculpas. E não foi apenas no físico que a transformação aconteceu. Ela descobriu o poder do autocuidado. Reservava momentos para si, uma leitura que a inspirava, uma música que a fazia dançar sozinha, um banho demorado que lavava não só o corpo, mas também a alma. Pequenos rituais que pareciam simples, mas que reerguiam sua autoestima. Era como se ela dissesse ao mundo: "Eu me escolhi". Os comentários começaram a mudar. Antes, era alvo de risadas e humilhações. Agora, os olhares eram de surpresa. Pessoas que antes a julgavam passaram a elogiá-la.
Você está diferente, está mais bonita, está radiante. Mas ela sabia que a maior transformação não era aquela que todos viam, era a que apenas ela sentia. A certeza de que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir digna de amor e respeito. E aqui, nesse ponto da história, quero olhar nos seus olhos e perguntar: quantas vezes você já acreditou que não era capaz? Quantas vezes alguém disse que você não era suficiente? Essa jornada que estamos contando não é apenas da personagem, é também um reflexo da sua. Se você já se sentiu rejeitado, humilhado ou diminuído, entenda: dentro de você existe uma força que pode transformar tudo. Mas para isso, você precisa decidir se levantar e dar o primeiro passo. No caso dela, não foi só emagrecer ou mudar de aparência. Foi uma verdadeira revolução interna. Ela aprendeu a amar o processo, a se orgulhar de cada conquista, a valorizar cada detalhe da própria evolução. E essa nova energia começou a atrair coisas que ela nunca imaginou. Pessoas se aproximavam, não mais para zombar, mas para admirar. Alguns até pediam conselhos. Era quase inacreditável pensar que aquela mesma mulher, um dia rejeitada e trocada, agora era vista como inspiração. E enquanto o corpo mudava, o coração também se preparava para algo maior. Sem perceber, ela se tornava uma versão tão forte e confiante de si mesma que começava a abrir espaço para um futuro completamente diferente. Um futuro que ainda não se revelava totalmente, mas que já lançava sinais sutis de que algo grandioso estava por vir. E você, que está comigo nessa história, já sentiu essa vontade de mudar, de se transformar, de calar as vozes que tentaram te diminuir? Se sim, eu quero que você comente aqui embaixo: eu mereço recomeçar. Essa frase tem poder, porque quando você escreve, você declara para si mesmo que a mudança já começou. O que ela não imaginava é que toda essa dedicação, suor e lágrimas não apenas moldariam seu corpo, mas também abririam portas que mudariam sua vida para sempre. Porque quando alguém decide se reconstruir, o mundo ao redor também começa a se transformar. O destino tem uma forma curiosa de nos colocar diante das feridas que ainda precisam ser curadas. Meses haviam se passado desde que ela dera início à sua jornada de transformação, e agora já não era a mesma mulher. O corpo refletia disciplina, o rosto transmitia força e os olhos brilhavam com confiança. O passo firme ao caminhar denunciava uma certeza silenciosa. Ela havia se reerguido. Naquele dia, enquanto atravessava as ruas movimentadas do centro, com a cabeça erguida e um vestido que realçava sua nova silhueta, não imaginava que seria surpreendida por um fantasma do passado. O encontro aconteceu de forma repentina, quase como um golpe do destino. Ele estava lá, o homem que a havia humilhado, que a trocara sem remorso, agora diante dela, surpreso e paralisado. A expressão dele dizia tudo. Os olhos percorreram seu corpo de cima a baixo, incrédulos. Não era mais a jovem abatida, com lágrimas no rosto e ombros curvados pela rejeição. Era uma mulher radiante, confiante, dona de si. Por um instante, o silêncio entre os dois foi cortante, como se o tempo tivesse parado. Ele tentou sorrir, talvez para disfarçar o desconforto, mas a insegurança estava estampada em cada traço. Ela, no entanto, não sentiu a antiga dor que costumava surgir sempre que pensava nele. Não havia mais ressentimento, apenas uma estranha sensação de distanciamento. Era como olhar para alguém irrelevante que havia perdido todo o poder que um dia teve sobre ela. E foi justamente isso que o desarmou. O fato de que agora, no olhar dela, não havia dor nem raiva, apenas indiferença. Ele tentou puxar conversa. Disse que estava surpreso, que ela estava diferente, até bonita. Palavras que antes poderiam soar como elogio, mas agora ecoavam vazias. O tom dele carregava arrependimento disfarçado de admiração.
Mas ela, serena, apenas sorriu com a leveza de quem já não precisava provar nada. O coração, que antes aceleraria em desespero, agora batia tranquilo, como se tivesse recebido a confirmação de que sua luta havia valido a pena. Enquanto conversavam brevemente, ele, sem perceber, começou a revelar sinais de fragilidade. O brilho que tanto ostentava já não estava lá. A mulher por quem ele a havia trocado não estava ao seu lado. Havia apenas um homem com semblante cansado, marcado pelo tempo e pelas escolhas. A vida, de alguma forma, já havia cobrado o preço da arrogância. A cada palavra dele, ela se lembrava do passado, mas não com dor, e sim com clareza. As humilhações, os olhares de desprezo, as comparações cruéis. E diante de tudo isso, a certeza crescia dentro dela. Não havia volta. O que antes parecia impossível, se ver livre daquela dependência emocional, agora era realidade. E no lugar de tristeza, ela sentiu uma estranha compaixão, não por amor, mas por perceber que o verdadeiro derrotado não era ela, mas ele, que havia perdido a chance de estar ao lado de alguém que floresceu apesar de toda a dor. Ela não precisou dizer muito. Apenas algumas palavras simples, carregadas de uma firmeza que o desarmaram completamente. Obrigada por me ensinar, sem querer, que eu merecia muito mais. Ele ficou em silêncio, engolindo seco, sem resposta. O olhar dela seguia firme, mas agora distante, como se já tivesse caminhado quilômetros além daquele momento. Esse reencontro inesperado não trouxe lágrimas nem arrependimentos. Trouxe apenas a confirmação do quanto ela havia crescido. E é aqui que eu quero olhar para você que está acompanhando essa história. Já pensou no que sentiria se reencontrasse alguém que um dia te machucou? Será que estaria pronto para mostrar sem palavras que você venceu? Se essa cena mexeu com você, escreva nos comentários: eu vou vencer também. Essa declaração não é apenas para engajamento, é um lembrete para você mesmo de que sua força pode calar qualquer humilhação do passado. Ela virou as costas e continuou a caminhar. Cada passo era leve, cada respiração era livre. O homem que um dia a fez chorar agora ficava para trás, pequeno, distante. O futuro dela estava à frente, brilhante, carregado de possibilidades. E o destino, mais uma vez, preparava algo surpreendente, algo que mudaria sua vida de uma forma que nem ela ainda podia imaginar. Quando ela saiu daquele encontro inesperado com um homem que a humilhou no passado, sentiu como se tivesse fechado um ciclo. Era como se o destino tivesse feito questão de mostrar que, por mais dolorosas que fossem as feridas, elas já não tinham poder sobre ela. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. O futuro guardava encontros que mudariam sua história de maneira definitiva. Foi em uma tarde comum, quando o acaso decidiu intervir. Ela havia sido convidada para um evento corporativo, organizado por uma amiga que trabalhava em uma empresa de renome. De início, hesitou em ir. Sentia que ainda não pertencia àquele ambiente sofisticado, cheio de pessoas influentes, bem vestidas e confiantes. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que era hora de se permitir ocupar novos espaços. Não era apenas sobre aparência, mas sobre postura, sobre a confiança que vinha sendo cultivada dia após dia. Ao chegar ao salão iluminado por lustres imponentes e decorado com flores elegantes, ela respirou fundo. Seus olhos percorriam o ambiente, absorvendo cada detalhe. E foi ali, entre risos e conversas em tom baixo, que seus caminhos se cruzaram. Ele estava de pé, conversando com alguns empresários, mas a presença dele dominava o espaço. Um homem alto, de postura imponente, olhar firme e sorriso contido. Não era apenas bonito. Havia nele uma aura de liderança, de alguém acostumado a comandar, mas sem a necessidade de exibir arrogância. Os olhares se encontraram, e naquele instante algo diferente aconteceu.
Não foi apenas a atração física, embora fosse impossível negar a força daquele primeiro impacto. Foi como se ele tivesse enxergado além do exterior. Enquanto muitos poderiam vê-la apenas como mais uma convidada, ele parecia notar algo mais profundo, algo que a vida havia moldado nela: força, resiliência e dignidade. Ele se aproximou com passos firmes e a cada passo o coração dela acelerava. Quando finalmente estavam frente a frente, ele estendeu a mão e o toque foi firme, mas respeitoso. "Muito prazer", disse com voz grave e serena. O nome dele ecoou como se já tivesse um peso no mundo dos negócios, um sobrenome que carregava influência, mas naquele momento isso pouco importava. Para ela, o que importava era a forma como ele a olhava. Não com julgamento, nem com desdém, mas com verdadeira curiosidade e admiração. A conversa começou de forma casual, mas rapidamente tomou um rumo mais profundo. Ele não falava apenas de negócios, mas queria saber sobre ela, sua história, seus sonhos. E foi nesse diálogo sincero que ela sentiu algo que há muito tempo não experimentava: ser valorizada pelo que realmente era, e não apenas pela aparência. Ainda assim, havia em seu semblante uma espécie de orgulho silencioso. Afinal, ela sabia que havia lutado muito para chegar até ali, para se tornar a mulher que agora despertava olhares de respeito. Enquanto conversavam, ela se surpreendia ao perceber que ele também carregava marcas. Havia histórias escondidas em seu olhar, experiências que o haviam tornado forte, mas também sensível. Era um homem poderoso, sim, mas não intocável. Era alguém que, por trás da figura do CEO de sucesso, trazia consigo a humanidade que só quem passou por batalhas sabe carregar. O tempo parecia voar. Entre uma taça de vinho e outra, entre risos espontâneos e silêncios confortáveis, eles descobriram afinidades que iam muito além do que poderiam imaginar. E a cada palavra, a cada troca de olhar, crescia uma certeza. Aquele encontro não era por acaso. Era como se a vida tivesse preparado cuidadosamente o momento em que duas histórias quebradas se cruzariam para juntas começarem a se reconstruir. Ela não podia deixar de refletir. Quantas vezes havia chorado sozinha, acreditando que nunca seria amada, que nunca encontraria alguém que a enxergasse além das feridas e da dor. Quantas vezes havia sido diminuída, julgada, apontada, e agora, ali, diante de um homem que representava poder e estabilidade, ela percebia que não precisava mais se encolher. Podia olhar nos olhos dele sem medo, com a dignidade que conquistara no caminho. É aqui que eu quero fazer uma pausa e perguntar para você que está ouvindo essa história. Você acredita que encontros inesperados podem mudar destinos? Já pensou que talvez o amor que tanto procura esteja justamente no momento em que você decide acreditar em si mesmo? Se você sente que essa mensagem fala com o seu coração, deixe aqui nos comentários a frase: "Eu mereço viver o amor que sonhei". Essa declaração não é apenas um engajamento, é um compromisso com você mesmo de acreditar que o improvável também pode acontecer na sua vida. Ele sorriu, e nesse sorriso havia algo diferente. Não era apenas charme, era promessa. Uma promessa silenciosa de que algo novo estava prestes a começar. E enquanto os dois caminhavam juntos para fora do salão, lado a lado, uma nova história se desenhava. Uma história em que a dor já não tinha o último capítulo, mas sim a esperança, o respeito e a possibilidade de um amor verdadeiro. A vida dela começou a mudar de maneira que jamais poderia ter imaginado. O que antes era apenas um encontro inesperado, transformou-se em uma sequência de acontecimentos que a levaram a ocupar lugares que antes pareciam inalcançáveis. Ao lado daquele homem que carregava o título de CEO e o respeito de muitos, ela descobriu que podia ser não apenas companheira, mas também parceira em todos os sentidos. Não se tratava de ser salva, mas de ser reconhecida,
valorizada e encorajada a mostrar a força que havia cultivado em meio às humilhações do passado. As primeiras vezes em que apareceu em público com ele foram desafiadoras. Os olhares, inevitavelmente, se voltavam para ela. Alguns eram de surpresa, outros de curiosidade, e havia também aqueles carregados de julgamento disfarçado. Mas diferente do passado, quando tais olhares a feriam como lâminas invisíveis, agora ela se mantinha ereta, firme, com a cabeça erguida, porque ao lado dele sentia que não tinha mais nada a provar a ninguém. Ela não era apenas a mulher que havia mudado o corpo, mas a mulher que tinha transformado a própria essência. Houve uma noite especial em que essa nova fase ficou ainda mais evidente. Foi durante uma premiação empresarial em que ele receberia uma homenagem por sua trajetória profissional. O salão estava lotado de autoridades, empresários e jornalistas. Ela, de vestido elegante que marcava a silhueta conquistada com tanto esforço, caminhava ao lado dele sob os flashes incessantes das câmeras. Cada passo que dava parecia ressoar não apenas no piso de mármore, mas no coração de quem já conhecia sua história de dor. Quando os dois chegaram ao palco, a cena se tornou inesquecível. Ele subiu para receber o prêmio, mas antes de agradecer, fez algo que ninguém esperava. Pegou o microfone, olhou para a plateia e depois para ela, que o observava emocionada. Com voz firme disse: "Muitos conhecem minha trajetória nos negócios, mas poucos sabem que a verdadeira inspiração para seguir adiante está sentada aqui, diante de vocês. Ela me ensinou que a verdadeira força não está no poder que se conquista, mas na coragem de se reerguer quando a vida tenta nos derrubar." O salão ficou em silêncio por alguns segundos, seguido de um aplauso forte e prolongado. E ela, com lágrimas contidas nos olhos, sentiu que naquele instante não era apenas reconhecida por ele, mas pelo mundo. Era como se cada humilhação sofrida tivesse se transformado em combustível para aquele momento de triunfo. Não demorou para que a imprensa começasse a falar sobre eles. Manchetes estampavam fotos do casal, destacando não apenas a figura do empresário bem-sucedido, mas também a presença dela, agora vista como símbolo de superação e transformação. Era impossível não notar a confiança em seu olhar, a postura segura, a forma como transmitia elegância sem precisar de extravagância. De repente, ela se tornou inspiração para muitas mulheres que também carregavam cicatrizes invisíveis e achavam que não havia saída para a dor. Os convites para eventos sociais e entrevistas começaram a surgir. No início, ela se perguntava se estava preparada para tudo aquilo, mas aos poucos percebeu que essa visibilidade não era apenas uma consequência do amor que surgira, mas uma oportunidade para mostrar ao mundo que todos merecem recomeçar. Nos bastidores, continuava sendo a mesma mulher que gostava das coisas simples, que ainda se emocionava com gestos pequenos e que jamais esqueceu as lágrimas derramadas em silêncio. Mas agora tinha também a chance de usar sua voz para inspirar. E é impossível não fazer aqui uma reflexão direta com você que está acompanhando essa história. Quantas vezes você já se sentiu invisível, diminuído ou subestimado? Já imaginou que, assim como ela, você também pode ocupar espaços que parecem distantes demais hoje? Acredite, não existe dor que não possa se transformar em força quando você decide não se deixar definir pelo que fizeram com você. Se você sente isso no coração, comente aqui a frase: "Minha dor não me define. Minha força me guia." Dikiti, essa frase é uma forma de você declarar que, independentemente do que já viveu, está pronto para se reerguer. Os dias se tornaram mais leves, mesmo em meio à rotina intensa. Ele, o CEO admirado por tantos, mostrava a ela que dentro de todo poder pode existir ternura.
E ela, a mulher que um dia chorou por se sentir rejeitada, agora caminhava ao lado dele não como alguém que dependia do brilho alheio, mas como alguém que tinha luz própria. Juntos, eram um reflexo vivo de que o improvável pode sim se tornar realidade quando existe coragem para atravessar o vale da dor. E ainda havia muito mais por vir, porque a vida gosta de surpreender aqueles que persistem. E naquele palco de reconhecimento, nas ruas onde eram fotografados, nos jantares discretos, à luz de velas, ela sentia que sua jornada estava apenas começando. O destino, que antes parecia tão cruel, agora se apresentava como um palco de redenção. Aquela jovem, que um dia se olhou no espelho e chorou ao acreditar que não era suficiente, agora caminhava de mãos dadas com um homem que havia, além das aparências, que reconhecia nela algo que o mundo inteiro havia ignorado: a força de uma mulher capaz de renascer das próprias cinzas. Naquela manhã ensolarada, os dois estavam em um campo aberto, o vento leve balançava os cabelos dela e os olhos marejados refletiam algo que nunca havia experimentado de verdade: paz. Ele, ao lado, sorria com ternura, como quem contempla um milagre. Não era apenas a beleza transformada pelo esforço, mas o brilho da alma dela que nenhuma dieta ou tratamento seria capaz de fabricar. Aquela era a beleza que nascia da superação, do perdão, da escolha de se amar mesmo quando o mundo dizia que não havia valor algum. E é nesse momento que precisamos lembrar de algo maior. Porque muitas vezes a vida nos coloca diante de perdas, rejeições e dores tão profundas que pensamos: Deus se esqueceu de mim? Mas a verdade é que Ele nunca esquece. Ele apenas prepara encontros, caminhos e reviravoltas que não conseguimos imaginar. Assim como ela, que foi humilhada, rejeitada e trocada, mas que no final encontrou um amor verdadeiro, digno, que a honrou. Não foi coincidência, foi propósito. Naquele entardecer, quando estavam em um jantar reservado para poucos amigos próximos, ela ergueu uma taça e fez um brinde simples, mas cheio de significado. A todos que já se sentiram pequenos, invisíveis ou desprezados, que nunca deixem de acreditar que existe um lugar de honra reservado para cada um de nós. Os olhos se encheram de lágrimas e, naquele instante, ela não era apenas uma esposa amada. Era um testemunho vivo de que até as histórias mais dolorosas podem terminar em vitória. E como é emocionante perceber o quanto a transformação dela mexeu também com quem a rodeava. As pessoas que antes riam, cochichavam e a olhavam de cima, agora não tinham escolha, a não ser admirar. E não pela aparência nova, mas pela postura de quem venceu. O marido cruel do passado, que a trocou por alguém que julgava mais adequada, já não era nada além de uma lembrança distante, um capítulo apagado de uma história que terminou de forma surpreendente. Porque a vida tem dessas ironias. Aqueles que um dia zombam acabam assistindo de camarote ao triunfo de quem eles tentaram destruir. A mensagem que essa história traz é profunda. Deus nunca esquece os que são rejeitados. Pelo contrário, Ele exalta aqueles que, mesmo no silêncio da dor, continuam caminhando, acreditando que há algo melhor preparado. E se você está aqui agora, ouvindo essas palavras, talvez seja porque essa mensagem também é para você. Por isso, quero te convidar a deixar nos comentários a frase: Deus não se esqueceu de mim. Escreva isso como uma declaração de fé, como um lembrete de que, assim como essa jovem, você também terá sua virada, sua chance de recomeçar, seu final feliz. E claro, não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não só ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir mensagens de esperança, como também garante que você não perca as próximas histórias de dor, superação e amor transformador que eu vou trazer por aqui. Porque no próximo vídeo você vai conhecer mais uma história impactante.
Uma história de rejeição, coragem e reviravolta que com certeza vai emocionar ainda mais o seu coração e te fazer refletir sobre a força que existe dentro de você.